Eu queria passar para vocês hoje uma série de conceitos de programação orientada a objeto e sobre esses conceitos amanhã na aula seguinte a gente vai estar lidando com um exemplo em sala de aula, né? A gente vai corrigir o exercício que ficou pendente, vamos fazer mais um exercício e aí fica mais uma prática sobre este assunto, tá? Na verdade, eu vou fazer com vocês um apanhado de assuntos, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês alguns assuntos dentro da orientação a objeto para a gente poder estar trabalhando. Esse que vai ser o meu propósito, tá? Então, nós vamos pegar alguns conceitos da programação orientada a objeto, tá? Alguns conceitos da orientação a objeto. Alguns conceitos importantes. Para eu passar esses conceitos, para não ficar só teoria, eu vou falar e vou demonstrar para vocês. Então, eu vou criar um projeto Java aqui novo. Vou criar uma pasta aqui. Aula 24/2/2020. 2021, né? Opa. Criar a pasta aqui. Pronto. Sei lá. Conceitos básicos de O. Então aí está criado então aqui o nosso conceito básico de O. Tá? Como a última aula a gente já falou um pouco sobre pacote, classe, nome, etc. Então eu já vou colocar aqui logo dentro de um pacote, vou chamar de model para poder ficar bonitinho. Tá? E dentro de model, então nós vamos agora investir em alguns conceitos. Eu não vou fugir muito do... Para começar, eu vou criar uma estrutura parecida com a que a gente fez, mas um pouco mais simples, tá? Com valores mais reais para a gente poder trabalhar. Tá? Então eu vou criar aqui um novo, eu vou chamar de quadrado.java. Tá? Não há necessidade, obviamente, para a gente aqui que tenha... Não há uma necessidade aqui para a gente que tenha negócio de ponto, etc. E tal, porque o que eu quero ver com vocês são outras coisas que vão acrescentar as necessidades sobre aquilo que nós vimos, tá? Então vamos lá, package model, ele não criou aqui, public class quadrado. Tem um erro aqui que eu criei o nome do arquivo com um R minúsculo e isso vai acabar dando problema. Pronto, public class quadrado. Deixa eu aumentar a fonte do editor para vocês ficarem melhor. Muito bem, está aqui a nossa classe quadrado. Tá? E essa classe quadrada eu vou criar para ela um private double lado. Tá? Ou base. Tá? Tem os quatro lados iguais, né? Altura, pronto. Altura. O quadrado tem uma altura, as quatro alturas são iguais, aí tanto faz, né? A gente vai chamar de lado, então. Lado, pronto. Lado. Tá? Ele tem os quatro lados iguais. Muito bem. Vamos criar um método construtor para quadrado, tá? Então, public quadrado double lado e aí this.lado é igual a lado. Muito bem. Então tá aqui o quadrado, a gente pode calcular a área desse quadrado, public double área, get área. E aí esse get área return this.lado é ao quadrado, né? math.poll this.lado, vírgula 2. Tá, então tá aí. E vamos retornar o perímetro dele. Public double get perímetro. Tá? E aí vai ser um de return math.poll this. E não, desculpa. Tem math.poll aqui não. É this.lado vezes 4. Vamos criar um método get. Não vou criar set para ficar só read only, porque a gente já cria determinando o lado, né? Então vou vir aqui, né? Ação de origem, getter e setter,
Eu acho que eu tenho... Ih, ele gerou tudo. Olha, get lado, set lado. Eu não quero set, eu só quero get. Deixa aí, pronto, vai ficar bonitinho. Então tá aqui o nosso quadrado, todo certinho, bonitinho, conforme vocês já viram. Então eu posso criar um quadrado. Vou vir aqui no nosso app aqui de teste, né? E vou criar aqui, né, um quadrado Q1 é igual a new quadrado. Até agora eu não apresentei conceito nenhum. De lado 2, por exemplo. Tá? Óbvio que esse quadrado vai dar problema por conta de importação. Pronto. E aí, ele está dizendo que é indefinido. Public double. Ué, eu apaguei o método construtor. O que eu fiz de errado? Nada. Private double. Syntax erro, ponto e vírgula. To complete class body. Aqui tá bonitinho. Aqui tá bonitinho, aqui tá bonitinho, aqui tá bonitinho, 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 bonitinho. Eu acho que ele tá de implicância comigo, mas a gente resolve isso de um outro jeito. Tem algum problema aqui no... Deixa eu deletar essa classe. Calma aí. Pronto. Eu acho que eu apaguei o pacote todo, né? Model. E aí aqui dentro vamos criar o arquivo quadrado.java. Isso. Ah lá, quadrado com Q minúsculo, né? Não é Q maiúsculo, você tá maluco. Pronto. Aí. E eu vou colar tudo aqui. Vamos ver se agora vai dar um erro. Não vai. Então tá bom. Isso. E aí system.out.println q1.get área, né? E vamos printar também o q1.get perímetro. Bom, então tá aí. Então se eu executar o comando aqui agora, ele vai me mostrar, né, que a área é 4 e o perímetro também é 8. Muito bem. Então tá aí a minha classe quadrado. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma classe retângulo. E nessa classe retângulo, eu vou fazer o que a gente chama de... as pessoas normalmente chamam de herança, mas não é bem herança o que eu vou fazer. Tá? O que eu vou fazer, e aí deixa eu desenhar aqui para vocês, então eu tenho a classe quadrado, é só um tipo de associação que nós vamos fazer, né? As classes, né, elas se associam, né? Então nós temos a classe quadrado, essa quadrada ela tem um lado, e aí a gente implementou alguns métodos, principalmente o getArea e o getPerímetro. Também fizemos outros métodos, getSet, o método construtor, mas vou destacar esse. E agora o que eu vou criar uma classe retângulo, e eu vou dizer que essa classe retângulo, ela estende a classe quadrado. Tá? O que quer dizer esse estende? O que quer dizer essa associação de extensão? Quer dizer uma visão de especialização e generalização. A classe quadrado, ela é uma classe genérica. E a classe retângulo é uma classe específica. Ou seja, a classe retângulo se torna uma especialização de quadrado. E quadrado é uma forma genérica de retângulo. E aí eu vou dizer que, por exemplo, o retângulo, além de ter um lado, que para mim vai ser como se fosse uma base, tá? É forçação de barra, mas só para a gente entender os conceitos, eu vou dizer que o retângulo também tem uma altura. E aí eu vou fazer também o getArea e o getPerímetro. E aí, gente, o que acontece? Quando eu faço esse getArea, mesmo
O que acontece? Quando eu estou numa associação genérica e específica, generalização e especialização, o nome dessa associação é generalização e especialização, tá? Esse é o nome certo. Todo mundo chama de herança, não é? É generalização e especialização. Esse é o nome da associação. Tá? Quando a gente faz esse tipo de associação, ocorre, né, a herança. Né? Quando a gente faz isso aqui, ocorre a herança. Como assim ocorre a herança, tá? Tudo que eu tenho aqui herda. Então, se eu tenho lado, ele herda. Retângulo, quais são os atributos de retângulo? Altura e lado. Quais são os métodos de retângulo? Bem, se eu não tivesse escrito nada aqui, seria getArea e getPerimeter. Tá bom? Só que, olha só, eu estou criando dois métodos aqui na subclasse, porque o retângulo, ele vai calcular a área e vai calcular o perímetro. Só que vai calcular de forma diferente. E aí, quando eu chamar na classe retângulo, ele não vai chamar o getArea daqui, ele vai chamar o getArea daqui. Quando eu chamar o getPerímetro, ele não vai chamar o getPerímetro daqui, ele vai chamar o getPerímetro daqui. Isso quer dizer que eu estou fazendo aqui uma sobrecarga. Ou seja, eu estou sobrecarregando os métodos, eu estou substituindo o método que eu herdei por outro método fazendo coisa diferente. Eu posso ter a herança, que vai acontecer, por exemplo, com getLado, setLado. Tá? Tanto o getLado quanto o setLado, eu vou ter herança. Né? Porque eu não vou reescrever. Mas o getArea e o getPerímetro, sim. Tenho herança e tenho a sobrecarga. Alan, não tem um polimorfismo? Nós vamos falar de polimorfismo já já. Tá bom? Então, voltando aqui, então eu vou dizer que essa classe retângulo extends quadrado. Quando eu faço um extends, quer dizer que ele é uma subclasse de. Ele estende a classe quadrado. Então ele se torna uma subclasse de quadrado. Então, a partir desse momento, tudo que retângulo tem, tudo que quadrado tem, retângulo também tem. Vocês observem que o Visual Studio está mostrando para mim um erro. Esse erro é um erro de construtor. Por quê? Sempre que eu faço herança de uma classe que tem método construtor, como a nossa, cadê? Aqui. Eu não gosto dessa ordem, eu prefiro o método construtor em cima. Pronto. Toda vez que eu tenho uma classe que tem um método construtor, eu sou obrigado a fazer sobrecarga desse construtor. Tá? Então eu vou vir aqui public retângulo, né? E aí vamos botar aqui double lado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método construtor da superclasse para ele poder fazer isso aqui. Então a gente vai chamar superclasse, super, passando o lado por parâmetro. E aí o que vai acontecer aqui? Ele está chamando o quadrado, esse método construtor passando o lado por parâmetro vai executar isso aqui. Tá? Olha, por enquanto eu só vou fazer isso. E eu vou manter aqui meu quadrado. E eu vou criar agora um retângulo R1. É igual a new retângulo. E aí nesse retângulo R1 é igual a new retângulo, vamos botar 3.0. E vou mandar printar tudo. Aqui está dando erro de getSet, vamos fazer de import, pronto. Vamos imprimir o R1.get lado. Vamos escrever aqui, né? Lado. Ah, tá. Como o get lado é double e eu estou aqui... Ah, não preciso. Calma aí. Desculpa. É que eu não botei o mais. Vamos botar então o perímetro. Tá aí o perímetro. E vamos botar a área.
Tá? Por enquanto eu não fiz nada. Então tá aí a área. Se eu executar agora, deixa eu comentar isso aqui para não nos incomodar tanto. Salvei, vamos rodar. Sim. Vamos lá. Tá dando um erro. Onde? Vamos ver. Problemas. Aqui. Assim. Faltou um parênteses. Vamos rodar agora. Então tá aqui, ó. O lado é 3, o perímetro é 12 e a área é 9. Observem que, na verdade, a classe retângulo não tem nada implementado, só o método construtor por exigência, porque se a superclasse tem método construtor, eu também tenho. Eu sou obrigado sempre a sobrecarregar o método construtor, ou eu posso fazer polimorfismo com o método construtor, que é o que nós vamos ver já já. Por enquanto, só fiz uma sobrecarga, eu reescrevi. Ah, não, mas você fez sobrecarga com o nome retângulo, mas eu sobrescrevi o método construtor, é isso que interessa. Método construtor tem que ter o mesmo nome da classe. Mas agora nós vamos fazer o nosso retângulo ficar um pouco mais poderoso. Vamos botar um private double altura. Agora eu tenho um atributo a mais aqui, tá? E aí vamos fazer o get set. Tá aqui. E é isso. E aí, assim, vamos fazer o seguinte. Double. Vamos adicionar a altura. Tá? Vamos adicionar. Eu posso adicionar, tá vendo? Então eu chamei lado e altura. Chamei o método construtor do quadrado, né? E agora eu vou dizer que this.altura é igual a altura. Tá? Então se eu vier aqui agora, vamos botar também altura, get altura. Observe, aqui ó, já deu um erro, vamos botar uma altura de 2.0, pronto. Vamos executar agora para a gente ver o que está acontecendo. E aí nós temos um lado de 3, uma altura de 2, um perímetro de 12 e uma área de 9. Como assim perímetro de 12? 4 vezes 3, 12. Como assim área de 9? 3 ao quadrado, 9. Porque eu ainda estou herdando. Eu estou usando o cálculo de quadrado. E para usar o cálculo de quadrado, ele é baseado simplesmente nesse lado. Então ele calcula baseado nele. Ei, Alan, mas está errado isso. Então vamos resolver. Public double get area. Return this ponto. Olha que legal. Eu não tenho o lado. Tá vendo? Não tenho lado. Mas eu posso dar um get lado. Depois eu explico por que não. Vezes this ponto altura. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar por que eu não tenho o lado aqui. E public double get perímetro. Return this ponto get lado vezes 2 mais this ponto altura vezes 2. Tá aí? Então agora eu vou vir aqui no app e vou dar um run. Agora mudou, ó. Perímetro é 10 e a área é 6. O que aconteceu? Eu sobrescrevi o método da superclasse. Então observe o seguinte, lado aqui eu estou chamando get lado. Get lado eu herdei. Herança pura e eu usei do jeito que vem. Altura é get altura. É meu método próprio de retângulo. Get perímetro e get área são métodos sobrescritos. Eu fiz uma sobrecarga. Eu os sobrescrevi. Eu não estou usando conforme é lá em cima. E aqui? Aqui eu fiz o que a gente chama de... Aqui eu fiz o que a gente chama de polimorfismo. Tá?
Porque eu poderia fazer assim, olha só que legal, ó. Eu posso fazer uma escolha. Retângulo. Nem vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Ao invés de eu chamar isso aqui de quadrado, eu vou chamar de retângulo. Mas eu vou manter. Não. Vamos fazer um outro retângulo mesmo, senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Mas vamos lá. Barra asterisco. Asterisco, barra. Então, olha só. Não dá para fazer o cálculo, não. Mas vamos lá. Até aqui eu acho que está tranquilo, né? Entendemos o método construtor, existe a sobrecarga e tudo mais. Agora, por que é que eu não consigo dar um dis para o outro lado se eu herdei o lado? Bem, gente, eu Alan, costumo fazer um comparativo das heranças como é o seguinte. Nós falamos já sobre método público e privado, né? O atributo ou método, quando é privado, só mesmo a própria classe tem acesso. Tá? Então, aqui a gente está falando um pouco sobre visibilidade. Deixa eu anotar aqui para ficar melhor de eu explicar para vocês isso. Esse assunto de visibilidade. Então, o que acontece com visibilidade? Visibilidade. A visibilidade diz quem pode, né, quais objetos podem visualizar atributos ou métodos de outros objetos, né? Então, o que acontece? Quando eu digo que é privado, quando eu coloco que é privado, somente o próprio objeto. Quando eu coloco público, quer dizer que eu liberei geral. Tá? Pois bem, apesar de eu ser o mesmo objeto, porque a R1 é o mesmo objeto, né? Mas eu não consigo ler a altura direto, dar um ponto altura, por quê? É como se eu tivesse o direito, eu herdo, mas eu sou menor de idade, eu não posso usar. Tá? Alan, mas como é que eu faço para que as subclasses possam usar, mas continue privado? Tá? Existe como? Existe. Ao invés de eu dizer private, se eu disser protected, essa nova visibilidade que está aqui, protected, tá? Deixa eu criar aqui uma página, mas tem ainda a visibilidade protected. Não quer criar? A visibilidade protected diz que é público, é privado, exceto para as subclasses. Isso é importante. Então, se eu vier aqui agora, eu botei protect no quadrado, se eu vier aqui agora em retângulo, que eu não consegui aqui nos cálculos usar o get lado, get aqui, né? Eu vou vir aqui agora, ó, this ponto lado, porque é protected. This ponto lado, porque é protected. Se eu vier aqui de novo no quadrado, trocar o protected para private, já dá erro. Não é visível, né? Se eu puser protected, ele se torna visível nas subclasses, ou seja, herança de maior de idade. Tá? Então vamos lá. Falei com vocês de herança, falei com vocês de método construtor na herança,
né? Deixa eu voltar aqui e vamos fazer um resuminho de tudo. Travou. Então, gente, olha só. Eu falei com vocês sobre o que nós falamos na aula de hoje até agora. Falamos sobre herança. Falamos o que muda nos métodos construtores. Ok. Falamos também sobre sobrecarga. Tá? E falamos sobre visibilidade, né? Onde na visibilidade nós confrontamos público, privado e protegido. Certo? Muito bem. Herança, método construtor, sobrecarga, visibilidade. E eu vou só terminar com vocês falando, óbvio, uma coisa que a gente já mexeu, de polimorfismo. Polimorfismo. Polimorfismo é múltiplas formas. Múltiplas formas. Tá? Então, eu posso fazer um método polimórfico, por exemplo, no método construtor. Public, retângulo, vazio. Ah, ele não vai deixar. Não vai deixar. Mas vamos botar aqui, public, retângulo, double, lado. Só com lado. Vamos chamar o superlado e vamos dizer que diz ponto altura é igual a 0. Tá bom? Então, o que acontece? Isso é polimórfico, é uma decisão do programador. Olha, retângulo R2 é igual a new retângulo. Observe que a IDE me proporciona duas formas de eu fazer esse método construtor. Com 2 ou com 1. Eu escolho. Eu escolho, ó. Eu quero esse ou outro. Qual que eu quero? Isso é polimorfismo. Isso não é sobrecarga. Sobrecarga eu estou reescrevendo. Aqui é polimorfismo. Eu tenho formas diferentes de fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, gente, eu acho que era isso que eu queria falar para a aula de hoje. Herança, método construtor, sobrecarga, visibilidade e polimorfismo. Vocês estão com uma aula hoje, vocês estão com uma atividade para fazer para amanhã. Façam essa atividade para amanhã. Amanhã eu vou corrigir essa atividade com vocês e eu vou fazer um exercício sobre isso e vou deixar uma atividade para vocês sobre isso para a semana que vem. Tá bom? Então, esse vai ser o ritmo. Herança, método construtor, sobrecarga, visibilidade, público, privado, protegido. Eu vou deixar para vocês esse PDF feioso meu aqui e vou deixar também para vocês e vou deixar para vocês também o código que eu fiz, tá? Para vocês terem sempre como exemplo, tá bom? Falou então, um abraço.